As pessoas demonstram em suas tendências gerais como sentem-se confortáveis e seguras por estar do lado do vencedor ou do lado do mais forte. E isso pode ser através de um jogo de futebol. Você quer estar torcendo pelo time mais forte. Pode ser numa campanha política. Você quer estar ao lado do candidato mais forte, não é verdade? Ou mesmo até em investimentos financeiros. Você procura colocar sua conta em um banco melhor, que tenha mais respaldo. Isso em todos os segmentos. Mas vamos pensar no âmbito espiritual, de que lado você está, em que você está firmado, em que está confiando. Eu queria chamar a sua atenção para se posicionar do lado daquele que é vitorioso, daquele que é grande, que é rei, que é Senhor, que é soberano. E é por aí que vai nossa reflexão de hoje, que é no Salmo de número 24. E eu quero chamar a sua atenção para esta leitura nesse momento. Salmo de número 24. Aos domingos estamos trazendo algumas mensagens no livro de Salmos. E temos variado, não em ordem cronológica, mas domingo agora a gente ficou no Salmo 24. E está falando sobre o Rei da Glória, o Rei, o Senhor glorioso, triunfante, o Senhor Jesus. E eu chamo a sua atenção para a gente ler esta porção que tem 10 versos, o Salmo 24. É o Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Deus aplique sua palavra em nossas vidas. Uma pequena palavra de oração. Gratos estamos, ó Deus, bondoso e poderoso, eterno Pai, nesse momento para fazer essa transmissão. Invocamos a Tua bênção, contamos com a Tua direção, não só para a apresentação aqui com fidelidade, com responsabilidade, mas também para que os nossos ouvintes venham assimilar o Teu plano, Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos e caros ouvintes, como é maravilhoso falar do vitorioso Jesus, o Rei da Glória, o poderoso, o que triunfou e triunfará. Ele não perde, gente. Ele sempre é o que vence. Ele é o maior. Ele é supremo.
O Salmo 24, deixe-me dar aqui apenas uma palavra introdutória, porque este salmo é um dos salmos que está apresentando aí Jesus. Então, é um salmo messiânico. É um salmo messiânico. Você veja que os salmos foram escritos cerca de 1000 antes de Cristo. Então, já faz bastante tempo, não é verdade? Mas antes que a coisa acontecesse, acontecesse, Deus, pelo Espírito Santo, já movia os escritores e os impulsionava a vivenciar essa realidade, trazendo detalhes para futuras gerações. Este salmo está dito aqui que foi escrito por Davi, como muitos outros salmos. Você encontra no livro de Salmos, Salmos dos degraus, você encontra o Salmo de Ascensão, que é degraus também, de romagem. Você encontra salmos messiânicos, salmos imprecatórios, confissões, louvor, adoração. E esse está um salmo de entronização, de glorificação, exultação, exaltação ao rei e exultação no rei. Você dirá, mas Davi escreveu esse salmo foi bem antes do tempo em que o templo estava escrito. O templo foi estabelecido. O templo foi construído por Salomão, seu filho. Mas aqui tem uma descrição de um lugar de adoração, de um lugar de acesso. Mas você deve lembrar que lá em Jerusalém estava a Arca da Aliança, lá estava o local de adoração, sim, o tabernáculo. Depois veio o templo. E é nesse contexto aí que a gente pode ver esse salmo. Algumas pessoas conjecturam em que ocasião ele foi escrito. Alguns dizem que foi por ocasião da coroação de Davi como rei. O cenário seria Davi sendo coroado como rei e as promessas futuras tendo influência naquele presente, naquele momento. Outros vão dizer que este salmo poderia representar somente o futuro, ou quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, ou sua glorificação final. Bem, pode ter uma relação de tudo isso, não tem problema. Verdadeiramente o salmo apresenta Jesus, que é rei, e Jesus é conhecido e chamado na Bíblia o filho de Davi. Davi foi rei e Deus prometeu a permanência do seu trono eternamente, e só pode acontecer com a entronização de Jesus, o que para isso ele veio ao mundo cumprindo as santas profecias. Sim, ele entrou lá em Jerusalém, montado em um jumento, e foi aclamado: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. O Salmo 24 chama a sua atenção porque vamos dividir aqui, vamos falar 3 coisas sobre esse Salmo hoje à noite. Primeiro, vamos lembrar sobre as partes, essas 3 partes. Começa aí com a reivindicação do rei. A reivindicação do rei. Sim. Essa reivindicação tem alguns detalhes que quero apresentar sobre ela. Segundo, você vê dos versos 3 a 6 a acessibilidade ao rei. E dos versos 7 a 10, a entrada do rei.
Então vamos começar com a reivindicação do rei. Por direito legal, Jesus é rei. Ele é chamado o filho de Davi. A genealogia na Bíblia tem um lugar muito especial. E a genealogia identificava exatamente que Jesus tem o direito ao trono, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Você observa que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, você nota que o seu pai já não mais existia. O que tem a ver isso? José não existia mais. Gente, é que Jesus é rei. É que Jesus é rei. E para ele se manifestar então como rei de Israel, naturalmente o seu pai não devia estar vivo mais. Mas uma observação que nós temos aí é que ele não foi coroado rei quando veio à terra, mas ele o será. Mas foi colocado na sua cruz. A razão da crucificação qual foi mesmo? Estava um epígrafe bem grande lá. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pilatos colocou isso lá. Então vieram questionar e dizendo, olha, não diga que ele é rei, mas que ele disse que é rei. O que foi que Pilatos respondeu? O que escrevi, escrevi. Ele não sabia muito o que dizia, mas ele estava cumprindo profecia. Jesus é rei, houve um reconhecimento das próprias autoridades. Jesus é rei, ele sim é o rei da glória. A sua reivindicação como rei, ele é dono, ele é o dono. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo foi criado por Deus, ele é o dono por criação, Jesus é o dono por criação. João 1,3 diz que todas as coisas foram criadas por ele, feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tem direito a tudo que existe no mundo, direito por criação, como criador. Ele tem direito por preservação, porque ele que preserva todas as coisas. Ele tem direito porque ele é quem preserva todas as coisas. Então podemos ver aí 3 motivos grandiosos pelos quais Jesus tem direito a esse mundo e tudo que neles há. Ele criou, ele preserva e ele salva os pecadores. Por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Ele comprou com o seu sangue. Mas aqui falando de um mundo geral, o próprio universo diz que eu não entendo hebraico, mas os estudiosos do hebraico dizem que não há uma palavra para universo. E por isso é colocado o mundo e o que neles habitam. Ele criou a terra, dele a terra e a sua plenitude, tudo que se contém. O mundo e os que nele habitam, até o universo de modo geral, no seu domínio. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Entende? Porque se fala dos lençóis de águas, né? A forma como Deus, na sua sabedoria, estrutura então este mundo. Os versos 1 e 2 fica claro e subentendido que Jesus tem direito de reivindicar. O escritor apresenta claramente isso. Muito bem. Mas vamos ver aqui uma passagem que está no Salmo de número 50. Salmo 50. É salmo com salmo, né? Salmo 50, olha aqui. Olha que maravilha, irmão. O verso 10, versos 10 a 12. Salmo 50, versos 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque,
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Salmo 50, 10 diz que todos os animais, as animárias da terra, dos campos, dos montes, são de Deus. Pensa naqueles documentários da África e aqueles milhares de gnus, de gazelas, de zebras, hienas, búfalos. Aqui Deus diz: tudo isso é meu, gente. Tudo isso é meu. Tudo é meu. E disse mais, verso 11: conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Quanta diversidade, quanta diversificação na natureza, na criação, né, irmãos? Quantos pássaros lindos, araras, pavão, aves, né? Papagaios, periquito, beija-flor, tico-tico, jambu, codorna, perdiz, tesoureiro, todo tipo de animal, de aves do céu, todo tipo de animal, lindos, aves lindas, bonitas, que você nem conhece, nunca viu, mas Deus as contempla e sabe que tem elas ali. Ele é quem cuida. São meus, conheço todas as aves dos montes, todas Ele conhece. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. O mundo é do Senhor. A reivindicação do rei tem sentido? É verdade, tem sentido. Mas vamos avançar. Vamos avançar. A acessibilidade ao rei está nos versos 3 em diante. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Não é qualquer pessoa, gente. Não é qualquer pessoa. A acessibilidade é restrita. Restrita a quem? Verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então aqui está mostrando que a acessibilidade é restrita àqueles que evidenciam, que apresentam uma limpeza externa. E essa limpeza externa está subentendendo que aconteceu uma limpeza interna. Senão seria mero sepulcro caiado. Mas é necessário externar o que aconteceu por dentro, também por fora. Mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Gente, estamos tratando de alguém que é santo. Estamos tratando de um Deus santo, de um Deus que não aceita pecado na sua presença. Isso deve levar as pessoas, os pecadores, a temer e a tremer e procurar mudar seus comportamentos, suas vidas. Tiago diz: limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4, 7. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, purificai as mãos, pecadores. Como a Bíblia aponta essa realidade, não é? Paulo, falando para a liderança, ele disse: eu quero que todos os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda ou sem animosidade. Apresentar as mãos limpas, representando o que aconteceu interiormente no coração da pessoa que foi transformada e regenerada pelo poder do Evangelho, gente. Porque o Senhor quer da sua igreja isso, quer na sua igreja isso, a partir da liderança. Por isso, os homens, senhores, levantem mãos santas, autoridades da igreja, líderes da igreja, para mostrar, para guiar o povo a uma vida digna de Deus, está apresentando. Ao falar de mãos santas, hein? Vamos lembrar, estamos na era digital, não é? Como é que tua mão está usando esse aparelhinho?
o que está acessando com teus dedos, tua mão. Isso é importante. A gente procurar dignamente vivenciar a realidade do Evangelho em nossos corações, externando em nosso corpo, de modo geral, a partir das mãos. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse rei salva, é salvador. Ele é o medianeiro e é o salvador, o Deus da sua salvação. Este obterá do Senhor a bênção. Quem não quer ser abençoado, não é? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer a bênção? A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Pois bem, tal é a geração dos que o buscam. Ei, irmãos, tal é a geração dos que o buscam. O que é isso, gente? É a oração. Os que o buscam, está falando de oração. É isso mesmo. Mas pastor, qual é a base para dizer? Os que o buscam, olhe lá. Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Lembra de Jacó? Qual um acontecimento marcante que marcou a vida de Jacó e que você lembra ao lembrar esse personagem? Jacó lutou com Deus. Ele passou a noite em luta com Deus, ali uma representação direta da luta de oração. Não te deixarei se não me abençoares, Senhor. E Deus o abençoou. E Deus o abençoou. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sim, aquele Jacó da oração, aquele Jacó que lutou para ser abençoado e Deus o abençoou grandemente. O Deus de Jacó. Então, a acessibilidade está clara aí aos limpos de mãos, puros de coração e que buscam ao Senhor. E a Bíblia diz, por boca do profeta Isaías: buscai o Senhor quando, gente? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Estás buscando a Deus? Foi com base nesta passagem que Charlotte Eliot entrega a sua vida a Jesus, abre o seu coração, se rende a Ele. Senhor, entra em minha vida, Senhor, te encontrei hoje, te busquei há tanto tempo, mas busquei-te agora de todo o coração, como tua palavra diz. E ela compôs lindos hinos entre eles. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidou, verteste por um pecador. Ó Salvador, me entrego, me achego a ti. Portanto, busque a Deus, que essa vida passará como folha. Bem, vamos prosseguir e vamos terminar com a entrada do rei. Quando falamos da reivindicação, ele é dono. Quando falamos da acessibilidade, é restrita a um grupo que submete as condições, é claro. É para todos, mas tem que submeter as condições. Aí tem o acesso. Mas quando falamos da entrada, é triunfal e ela é gloriosa. A entrada gloriosa do Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Gente, povos foram conquistados pelo Deus de Israel
ou não? Povos, nações foram conquistadas pelo rei de Israel. O Velho Testamento está repleto disto. Deus deu a este povo uma terra, uma pátria, uma cidade, Jerusalém. Esse rei, quando ele venceu a morte na cruz, ele subiu ao céu. E os anjos disseram para os que estavam olhando para cima: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, como para o céu o viste subir. Jesus vem, ele não veio ainda, mas ele virá. Ele está conosco pelo Espírito Santo que enviou. Jesus hoje está no céu, à direita do Pai, e a sua igreja está na terra, funcionando para Ele. Ele mandou o seu Espírito Santo para habitar no seu povo e disse por isso então: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Certo que não tem povos para você conquistar, com guerras, não tem nações para você subjugar, mas tem uma ordem na Escritura: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença desse Rei conosco nos encoraja, né, irmãos? Nos anima, nos entusiasma, nos dá alento para continuar. O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, como é glorioso estudar os Salmos, porque apresenta Jesus, porque os Salmos, eles apresentam o Evangelho da glória de Deus. Vamos ler sobre esse Rei da Glória no Novo Testamento. Eu chamo a atenção, eu vou ler em 1ª Carta aos Coríntios 2, verso 8. Presta atenção, por favor, isso é muito importante. Olha aqui. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os pecadores, as autoridades judaicas e romanas, junto com toda a cúpula, condenou Jesus à morte. Disse que eles crucificaram o Senhor da glória. Gente, foi os nossos pecados que levaram Jesus Cristo à cruz. Como o Salmo 2 diz que as nações se enfureceram, os povos se levantaram contra o teu ungido, e nós estávamos envolvidos com nossos pecados. Sinta a miséria, peça perdão, arrependa-se, volte-se para o Rei da Glória, o Senhor Jesus, que aqui é apresentado. Em Romanos 3 está escrito que todos pecaram e carecem dessa glória, carecem da glória de Deus, porque foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perderam o direito, a acessibilidade ao Rei da Glória, mas Ele fez o necessário para nos introduzir em Sua santa presença. E o Evangelho fala disso. Mas o que para isso? O Evangelho então quebra o orgulho do pecador. Não há glória para o pecador.